Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Saúdo aos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quem esteve aqui semana passada? Vocês lembram sobre o que nós falamos na semana passada? Gente, aliás, Feliz Páscoa. Na semana passada, nós falamos da Páscoa do povo de Israel. Vocês lembram disso? Sobre a morte do cordeiro, a aspersão do sangue nos umbrais. Lembram disso, gente? Na versa. Só que hoje, o domingo de Páscoa, é o ápice da Páscoa cristã. Porque hoje nós comemoramos o que, gente? A ressurreição de Jesus. Enquanto o povo de Israel no Velho Testamento havia vencido a escravidão e o faraó, Jesus venceu o último inimigo, que era a morte. Meus irmãos, o nosso Senhor venceu a morte. Naquela noite havia um cordeiro morto, mas na nossa manhã há um rei vivo, que tem autoridade sobre todas as coisas, cujo nome está acima de todo nome, que vai reinar para sempre. O nosso rei vive. Por isso hoje é a celebração da Páscoa. Hoje é a celebração da Páscoa. Quero passar inveja no povo do Velho Testamento, não, mas a nossa Páscoa é muito melhor que a deles. Porque todos morreram sem esperança, mas nós temos esperança, porque ainda que morramos, nós viveremos. Por isso o tema da mensagem dessa manhã é: ainda que morra, viverá. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16. Diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tinha na igreja de Corinto uma discussão meia bagunçada naquela época, porque muitos em Corinto não estavam crendo na ressurreição de Jesus. Eles não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. Aí Paulo vem dar uma lapada dessa. Porque ele diz: como assim? A nossa fé é toda estabelecida na ressurreição de Jesus. Se vocês não creem na ressurreição de Jesus, a vossa fé, ele fala de fé vã, ou seja, uma fé sem valor. A base da nossa fé é a crença na ressurreição. E ele ainda tira a esperança e diz assim: se Jesus não ressuscitou, vocês todos ainda estão no pecado. Vejam que a base da fé em Jesus está no fato de que Ele ressuscitou dentre os mortos. Sem essa convicção, tudo o que cremos perde literalmente o valor.
já que o chamado principal de Deus não se baseia nessa vida. A nosso chamado em Deus se baseia na eternidade, quando então seremos ressuscitados dentre os mortos, assim como Jesus foi. Paulo dá uma lapada dessa dizendo, olha, ele diz, se a nossa esperança em Cristo está limitada a essa vida, não tem felicidade para nós. Irmão, isso aqui é passageiro, você vai viver quantos anos? Suponhamos que na melhor das hipóteses a gente viva 100 anos, gente, é pouco tempo demais, em comparação com a eternidade. Eternidade é muito tempo. Então a nossa esperança não está o que nós vivemos nesses 100 anos. Porque se a nossa esperança em Cristo estiver nessa vida, nós seremos os mais infelizes. Meus irmãos, a nossa esperança está no dia em que nós formos ressuscitados com Cristo. Lembra que nós cantamos na semana passada? Eu acho aquela música. Gente, aquela música ficou na minha cabeça a semana inteira. Depois do Rio Verde. Não, Rio Verde não. Rio Verde é a cidade. Morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Quando nós formos ressuscitados com o Senhor. Então a nossa esperança não está nesse tempo. A nossa esperança está na eternidade. Por isso a pergunta dos anjos, as mulheres na manhã, quando as mulheres foram tratar o corpo de Jesus, ela é muito propícia. Lucas 24:5 diz assim, não precisam abrir. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, os anjos lhes falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? Ao que vive. Então, nesse aspecto, eu espero que nós não tenhamos aqui descrentes entre nós. Irmão, você crê na ressurreição? Sim. Irmão, você crê na ressurreição, está sem convicção. Você crê na ressurreição? Sim. Eu acredito que esse fator, ou essa condicionante, se Cristo não ressuscitou, eu acredito que nós já passamos dessa fase. Porque nós estamos aqui hoje para buscar não um Cristo morto, mas um Cristo vivo. E talvez você possa até crer ou acreditar que, já que é assim, ficou fácil, né, gente? Basta eu crer na ressurreição e eu já estou aprovado para ressuscitar com Jesus. Gente, esse é o princípio. Essa condicional de se cremos que Jesus é ressurreto dentre os mortos, não é a base, é o princípio, para você começar a partir dali. Então, se você crê, já é um princípio. Quem crê? Levante a mão, deixa eu ver. Já começou bem. Já começou bem. Mas nós temos outras condicionantes importantes para que a ressurreição de Jesus possa promover a nossa própria ressurreição. A vida eterna em Deus, ela depende de alguns outros fatores. E esses fatores, eles são condicionantes. Se. E eu quero usar um texto muito conhecido e extrair lá duas condicionantes. Hoje é bem rapidinho, hoje é só duas. Podia ser 20, mas eu vou ser mais sucinto. E na minha perspectiva, vou trazer duas condicionantes que eu considero muito importantes. Vamos abrir em Romanos 8? Quem conhece Romanos 8? Você vai ler ele todo em casa depois, eu vou extrair ali só alguns textos para explorar essas duas condicionantes. A primeira está a partir do verso 5. Romanos, capítulo 8, verso 5. Deixa eu ver se isso é importante para você. Quem quer ressuscitar com Jesus? Todos nós. Então, eu acho que vai ser interessante para você isso aqui. Romanos 8:5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne,
mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se. Ó a condicionante. Se, de fato, o Espírito de Deus faz o que, gente? Habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No verso 10, se, ó a condicionante aí, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. No verso 11, ó o se de novo, se habita em vós o Espírito, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. O que ele está dizendo aqui, gente? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito vai ressuscitar quem? Que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que habita no céu, que habita no santo lugar, que habita no lugar santíssimo, que habita na igreja, que habita onde? Primeira condicionante para ser ressuscitado em Jesus: ser a habitação do Espírito Santo. E o texto de Romanos 8, ele explora em vários lugares. Se o Espírito está em vós, se Cristo está em vós, se habita em vós o Espírito, a palavra se, ela condiciona a nossa ressurreição à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Você quer ressuscitar com Jesus? Quem quer? Para que isso seja realidade na sua vida, é necessário que o Espírito Santo habite em você. Está escrito isso no texto? Gente, eu estou falando besteira aqui ou está escrito? Tá bom. Irmão, a minha vida é um local de habitação do Espírito Santo? Para a identificação da habitação plena do Espírito Santo em nós, precisamos avaliar o quão em torno dele a nossa vida está estabelecida. Isso vai nos ajudar a enxergar se o Espírito Santo vive em você, o habilitando para a ressurreição, ou se você aluga a sua vida para ele em momentos esporádicos. Meus irmãos, quem já ouviu falar do Airbnb? Quem já ouviu falar do alugue temporada? O que é isso? Alugue temporada eu já usei, o Airbnb não. O que é isso? É um aplicativo que disponibiliza casas. Certo. São aluguéis em tempos curtos, específicos. Ou seja, eu tenho uma casa, minha casa é boa, está de frente ao mar, eu posso morar lá um tempo, e aí se eu quiser pegar um período e disponibilizar a minha casa para que ela seja alugada para uma outra família, eu posso fazer isso. Não é isso sim que funciona o alugo temporário? Acontece muito em Caldas Novas, Litoral, acontece muito. Eu já aluguei muita casa de temporada. Quando a gente deseja a manifestação do Espírito Santo, ou quando a gente sonha em ser ressuscitado com Jesus, muitas vezes a gente crê na ressurreição, mas quando chega na hora da habitação, a gente não quer que ele habite. A gente quer alugar a nossa vida. Tipo assim,
Espírito Santo, eu vou liberar para você um horário aqui. Domingo, a casa está liberada para você habitar das 9 da manhã até o meio-dia. Hora que der 12h15, você precisa desocupar a casa. Quando você aluga a sua vida em momentos esporádicos, você prepara a sua casa em alguns momentos para o Espírito Santo estar ali. Aí você se esforça durante aquele período de aluguel. Ah, irmão, o irmão é santo para valer mesmo. Aí ele põe a melhor roupa. Hein, pastor Daniel? Roupinha. Aí naquele dia é o santo, né? Não fala um palavrão. No trânsito ele vem parecendo que ele está dirigindo as carruagens de fogo do Senhor. Oh, glória! É o momento do Espírito Santo na vida da pessoa. Só que quando passa esse momento da temporada, ou seja, aquele momento que eu reservei para ser do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa desocupar a casa. Porque naquele momento em diante, a casa vai pertencer a outra pessoa. Ei, ai, ai. E aí a gente está pronto para poder usar ou deixar o Espírito Santo nos usar durante aquele curto momento, mas nos outros momentos ele precisa desocupar, porque a gente tem determinadas atitudes que não são compatíveis com a presença do Espírito Santo. Irmão, só vai ressuscitar em Cristo aquele em que o Espírito Santo habita e não aluga. Tem gente que é cheio do glória a Deus, mas a hora que põe a playlist no celular para tocar música, é o Espírito Santo pulando a janela e o diabo entrando pela porta. Tem gente que hora que vai falar, a pessoa está cheia da unção, oh, glória a Deus, aleluia. A hora que sai daquela unção, a pessoa abre a boca. É o Espírito Santo saindo pelos fundos e o diabo entrando pela frente. Irmão, se você quer ressuscitar em Cristo, você precisa conservar a habitação do Espírito Santo. Isso vai exigir de você um grau alto de esforço. Quem é que cuida de uma casa? Levante a mão, deixa eu ver. A Fernanda não está aqui, então vou levantar a minha. De verdade agora. Quem é que cuida de uma casa? É fácil. É fácil. Não é só levantar 4 paredes e cobrir com o telhado. Gente, limpar a casa é fácil. Gente, lavar banheiro é fácil. Pelo amor de Deus, gente, lavar banheiro foi inventado lá no inferno. Lugar sujo, de imundícia. Gente, lavar louça. Lavar louça. Manutenção, Sam, sua casa quando chove, de vez em quando dá uns probleminha lá. Lá em casa tem dia que chove mais dentro que fora. Manutenção, o que mais? Jardim, pelo amor de Deus, gente, eu tenho planta. O lugar onde você esconde as bagunças todas, né? Gente, construir a casa tem um certo grau de dificuldade, mas mantê-la é mais difícil do que construí-la. O seu grau de esforço, o seu grau de dedicação, o seu grau de responsabilidade e disciplina para manter a habitação do Espírito Santo é infinitamente maior do que o esforço para a visitação do Espírito Santo. Você vai precisar se esforçar. Não é fácil manter a casa propícia para a habitação do Espírito Santo. Você vai precisar limpar. Gente, limpar é fácil. Se a casa estiver suja, você acha que o Espírito Santo vai morar em casa suja? Se tiver pecado de imundícia, se tiver vícios, você precisa limpar a casa para que ele entre. Depois você vai precisar cuidar. Gente, quem aqui já passou um pano na casa, deu 5 minutos depois, a casa estava tudo suja de novo?
Quem aqui já tomou rodada da mãe porque a mãe limpou e você saiu pisando, você tomou uma rodada na cabeça, porque ela estava ali. Agora vocês entenderam o que é rodada, né? É o rodo, gente, é o rodo na cabeça. Depois você vai ter que cuidar. E cuidar vai exigir de você um sacrifício constante. Porque casa limpa, ela não para limpa. Não é assim, gente? Se você quer a casa limpa, você tem que limpar ela quantas vezes ao dia? Você vive limpando. Irmão, você precisa cuidar na sua vida dessa limpeza contínua. Porque as poeiras do inferno, elas sopram sobre a nossa vida o tempo inteiro. Às vezes você está limpinho aqui, vem um vento que você não sabe de onde, trazendo uma sujeira para dentro do seu coração. Você precisa vigiar para poder limpar aquela sujeira que acabou de entrar, para que o Espírito Santo tenha um lugar habitável. Isso dá trabalho. Quem aqui já ouviu um palavrão que aquele negócio não saiu da sua cabeça? Que trem do inferno, gente. Esses dias eu ouvi uma música, o trem mais feio do mundo, aquele trem não saía da minha cabeça. Gente, e é música do inferno, eu não vou cantar aqui, porque senão não vai sair da cabeça de vocês também. Mas a gente precisa esforçar para cuidar, porque senão aquela habitação que pertence ao Espírito Santo, ela não fica propícia para a habitação dele. E aí esse cuidado, esse esforço, esse sacrifício, ele é constante. Quando tem muita poeira na sua rua, o que você faz para manter a casa limpa? Você fecha tudo. Irmão, tem gente com janela e porta do coração escancarada para sujeira. Você precisa fechar essas portas. Tem gente que a hora que abre o computador é janela escancarada para sujeira entrar. Acessa o celular, janela escancarada para sujeira entrar. Conversa com pessoas, é janela escancarada para sujeira entrar. Irmão, feche essas portas para que o Espírito Santo se mantenha na sua vida. Estar aqui hoje é muito especial. Mostra que você tem uma inclinação para o Espírito. Mas isso não é suficiente. Quando você sair daqui, essa presença do Espírito Santo, ela precisa ir com você. A gente não está mais na fase, a igreja é um lugar santo porque o Espírito Santo habita lá. Não, irmão, nós já passamos dessa fase. Amém. O Espírito Santo habita em nós. E quando você chegou aqui, ele estava com você. E quando você sair, ele vai continuar com você. Amém. Quando você sair daqui, essa presença precisa te acompanhar. Hoje é dia de oração, amanhã é dia de célula. Dá para faltar célula, irmão? Você quer se esforçar para cuidar da sua casa? Eu tenho os meus momentos com o Senhor de oração. Eu tenho momentos de ouvir louvor. Eu tenho momentos de ler a palavra. Tudo isso é o cuidado para você manter a habitação do Espírito Santo. É esforço. Adianta você limpar a casa sem o Veja? Quem é que usa Veja? Qual produto bom, gente? Eu não sei. Eu estou falando Veja aqui, mas vezes nem vende isso mais. Existe Veja ainda? Na minha época tudo era Veja. Qual outro produto bom? Herbalvet? Lisoforme? Adianta se a casa está suja, sua casa está suja de gordura, adianta eu ir lá com um paninho com água? Meu irmão, tem que usar produto forte. Se você não usa produto forte, a casa não limpa. Só piora. A gente está cheio das filosofias de como se viver ou de como agir diante das situações, meus irmãos. A nossa filosofia, o nosso produto de limpeza, o nosso produto pesado é a palavra de Deus. Use. Cuidar da habitação do Espírito Santo. Em Êxodo 33, isso aqui é para vocês guardarem, para vocês levarem para casa. Moisés e Deus conversando. E Deus diz assim para Moisés:
a minha presença irá contigo. Deus dizendo para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Declare ao Espírito Santo: Senhor, se o Senhor não sair comigo, eu não saio da tua casa hoje, eu não abro mão da tua presença. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu não abro mão da tua presença na minha vida, a habitação do Espírito Santo. Nós menosprezamos a importante tarefa de nos esforçar para que a habitação do Espírito Santo permaneça viável à presença dele. A palavra cogitar do verso 5 vem do grego phronel, que significa esforçar para dirigir a mente para algo, procurar sob esforço. Sem esforço, não há como propiciar uma habitação viável ao Espírito Santo. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Abri um parênteses aqui. Você está pronto para se esforçar financeiramente para fortalecer o seu espírito? Você sabe o que está quase chegando a época da gente começar a nos organizar? Encontro nacional. Irmãos, eu vou falar um trem para vocês. Esse ano é uma lapada, pastor Daniel. Se prepare aí. Nós vamos começar daqui 2 semanas a nos preparar para o encontro nacional. Isso vai exigir de você esforço financeiro. Irmãos, daqui a 1 mês nós teremos o nosso social com batismo na chácara. Você sabe o que isso vai exigir de você? Daqui 2 meses nós teremos o nosso jantar de casais. Eu posso dar esse spoiler? Nós teremos o nosso jantar de casais. Irmãos, isso vai custar de você financeiramente. Agora você sabe qual que é o problema? Que quando as coisas exigem dinheiro, eu não estou tão disposto a me esforçar. Nossa, mas isso é caro demais. Nossa, mas isso é difícil demais. Irmãos, não abra mão de se esforçar financeiramente. Você sabe quanto é que custa um livro evangélico? É caro, gente. É caro. Vai precisar do seu esforço. Você sabe quanto é que custa uma Bíblia boa? É caro. Não abra mão de se esforçar financeiramente. Todos esses movimentos que são conquistados mediante algum esforço te ajudarão a preservar a habitação do Espírito Santo. Quando você vai limpar a casa, você não gosta de produto bom? A Fernanda, quando ela vai lavar as roupas, tem que ser Omo. Se não for Omo, não é bom o suficiente. Para lavar as vasilhas tem que ser o Limpol. Tem lá o outro, que é bem mais barato, mas ele não funciona. Não faz espuma. Tem que fazer espuma. A Fernanda desistiu de pedir para eu lavar a louça, porque eu gosto de espuma mesmo. Então, se eu vou lavar 4 pratos, é 1 litrinho de... Gosto de ver as borbulhas. Irmão, coisa boa vai exigir de você sacrifício financeiro. E se você se sacrifica para manter a sua casa limpa financeiramente, prepare-se para se sacrificar para manter o seu coração limpo. Sacrifique-se financeiramente. Irmãos, para as coisas de Deus, porque a gente fala isso aqui, pastor Daniel, fica parecendo que a gente está escandalizando, mas para as coisas de Deus na sua vida não existe nada caro. Para as coisas de Deus na sua vida, nada é caro. Amém, irmão? Amém. Condicionante 1, então, qual que é? Para nós ressuscitarmos em Jesus, a habitação do Espírito Santo. Condicionante 2, Romanos 8:17. Abram para mim, vocês estão em Romanos 8 aí? Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E agora vem a condicionante que eu quero usar. Se
com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Parte B. Se nós sofrermos com Jesus nós também seremos glorificados. Uma falácia muito comum, a fake news na nossa relação com Cristo, é de que, uma vez que você está com Jesus, os seus problemas acabaram. Acabou o sofrimento. Isso é mentira, viu, gente? Isso não é verdade. Fake news. O texto que acabamos de ler nos remete à necessidade ou ao condicionante de sofrimento antes da glória. Exatamente da forma como aconteceu com Jesus. O caminho para a ressurreição envolve também a morte. Nós não estamos falando de trasladação, ou de sermos trasladados, de experimentarmos a ressurreição sem morrer. Para você ressuscitar, você precisa estar? Para você alcançar a glória da ressurreição, você precisa enfrentar o sofrimento da morte. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Nos tempos de Jesus, o sofrimento estava intimamente ligado ao aspecto físico. Havia pouco sofrimento emocional e muito sofrimento físico. Ou o sofrimento, havia sofrimento emocional também, mas o sofrimento físico era maior do que o sofrimento emocional. Jesus, ele foi fisicamente e emocionalmente, mas mais fisicamente do que emocionalmente. Os apóstolos, depois de Jesus, com exceção de João, que morreu no exílio, mas os apóstolos tiveram mortes trágicas. Lembram de Estevão, que nós pregamos aqui no mês passado? Morte trágica, o primeiro mártir. Lembram disso? Vocês lembram dos crentes no Coliseu em Roma? Correndo do leão? E os crentes correndo? Sofrimento físico. Alcançaram a ressurreição, passando pelo sofrimento físico. Mas os tempos mudaram. Com raras exceções, não temos mais os mesmos tipos de sofrimentos que os primeiros cristãos eram submetidos. Já viu alguém ser, com exceção de países com alto nível de perseguição, que são cada vez mais raros, já viu alguém ser chicoteado por conta do Evangelho? Isso é raro, não é a forma normal. Hoje, na nossa sociedade, o sofrimento, ele está mais voltado no âmbito emocional. A ponto de as pessoas estarem emocionalmente sucumbindo diante das situações adversas. O sofrimento hoje não é da dor de apanhar nas costas. O sofrimento é emocional. Na minha época, você sabe o que era sofrimento? Estourar o dedão no meio-fio da rua jogando bola. Quem já passou por isso? Gente, quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu enfiei a bicicleta e os peitos num arame farpado. Gente, sofrimento para mim foi arrancar aquele arame farpado de mim. Que o coleguinha, vou te soltar. Não, decidona, a hora que ele me soltou, eu vou fazer o quê aqui agora? Direto no arame farpado. Aquilo era sofrimento. Eu tinha uns 6 apelidos. Só que não... Você está rindo de quê, Edinho? Eu tinha uns 6 apelidos, mas aquilo não promovia tanto o sofrimento. Por exemplo, deixa eu contar um apelido. Se alguém me chamar assim depois, eu vou condenar o inferno. Um apelido, eu sempre fui cabeçudo, tinha cabeça grande. Aí na época era muito famoso a família Dinossauro. Aí eles me chamavam de Baby, da família Dinossauro. A hora que eu chegava no grupinho de amigos, eles começavam a gritar, não é mamãe, não é mamãe. Eu tinha uns apelidos.
mas aquilo não promovia tanto o sofrimento quanto o sofrimento físico. Os tempos mudaram. Hoje, o sofrimento emocional machuca mais do que o sofrimento físico. Hoje, você chamar uma criança de baby na escola é feri-la. E eu não estou falando da fragilidade dela, não é isso. Eu estou falando que os tempos mudaram. A forma de sofrimento mudou. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Há 20 anos atrás, eu aprendi com os meus pastores, o pastor Daniel, o pastor Ricardo Avancini, que para você perdoar uma pessoa, essa pessoa precisa se arrepender? Eu aprendi isso. Que a pessoa não precisa se arrepender para eu perdoá-la. E eu aprendi mais ainda, que mesmo a pessoa, eu acreditando que eu estou certo e existe um problema relacional entre eu e você, eu mesmo sabido que eu estou certo, porque eu estou certo, eu preciso chegar nessa pessoa e pedir perdão a ela. Engraçado, há 20 anos atrás parece que eu achava isso mais fácil. Hoje eu estou achando mais difícil. Porque emocionalmente nós estamos indisponíveis para o sofrimento. E nós precisamos aprender que para ressuscitar com Cristo, nós precisamos estar preparados para sofrer todo tipo de sofrimento, assim como Ele sofreu. Irmão, é muito difícil receber um apelido, é muito difícil ser contrariado, é muito difícil passar por confusão, é muito difícil você reconhecer que está errado e pedir perdão à pessoa, mesmo sabendo que está certo. Mas nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou perante o homem. Irmão, prepare-se para sofrer o dano emocional. Para de achar que o seu orgulho não pode ser tocado. Para de vaidade, para de achar que você não pode reconhecer os seus erros. Irmão, para nós ressuscitarmos com Jesus, nós precisamos aprender a sofrer como Ele sofreu. Eu fico imaginando Ele como Deus, sendo humilhado daquele jeito. E a Bíblia fala que Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Irmão, prepare-se para ser levado como ovelha muda ao matadouro. Está difícil de ouvir um amém aí, hein? Amém. Aprenda a sofrer o dano emocional. A glória virá. Nós seremos glorificados como Ele foi. Mas nesse caminho, há um caminho de morte, de sofrimento, de dor. Usando o termo mais chulo, de engolir o sapo, de sofrer o dano, de aguentar. Você quer encontrar a glória da ressurreição? Quem quer encontrar a glória da ressurreição? Se sentir exaltado, extasiado. Se você quer encontrar a glória da ressurreição, prepare-se antes para o sofrimento, porque sofreremos assim como Ele sofreu. Quem quiser vir após mim, entre na carruagem confortável, com ar-condicionado e suquinho servido a cada 5 quilômetros. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Você quer seguir a Jesus no caminho da ressurreição? Meu irmão, o caminho envolve a cruz. Não envolve o conforto. O conforto, a glória é depois. Nesse tempo, nós precisamos estar preparados. Alguém te machucou? Quem aqui foi machucado? Deixa eu ver, gente. Alguém te machucou? Perdoe essa pessoa. Perdoe.
Ah, mas é mal demais, eu fui muito humilhado, eu fui muito judiado, judiaram demais de mim. Irmão, perdoe. Submeta-se à vontade do Senhor e perdoe. Jesus, sendo todo arrebentado na cruz, ele olha para os seus e diz o quê? Pai, perdoe-lhes. Perdoe-lhes. Não espere, meu irmão. Não espere. A nossa esperança não está nessa vida. Se a nossa esperança estiver nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós ressuscitaremos assim como Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: irmão, um dia nós ressuscitaremos como Jesus. Você falou para o seu irmão que ele vai ressuscitar com Jesus? Falou, irmão? Você falou para o seu irmão? Falou? Então diz para ele assim, ó: mas o Espírito precisa habitar e você precisa aprender a sofrer o dano. Diga para ele. Não é alugue temporada nem Airbnb, é habitação. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, vamos ficar de pé. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Isso envolve a morte emocional também, irmãos? Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você crê? Amém. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, num domingo de Páscoa, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Vou ler de novo que você não entendeu não. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.